Você tem se sentido desanimada, apática, tem a sensação de simplesmente não querer mais nada? Não se sente triste, mas também não se sente feliz. Você olha ao redor, vê as obrigações, os papéis que ocupa, as tarefas do dia. Convive com algumas pessoas, vive se ocupando de tarefas para si e para os outros. E cumpre tudo, mas sem desejo, sem aquele movimento interno que antes te fazia querer, sonhar, começar algo só pelo prazer de começar. É estranho, né? Porque está tudo certo, mas algo em você sabe que tem algo errado. É como se algo tivesse se calado por dentro e o silêncio fosse ensurdecedor. Olá, eu me chamo Rosana Castro, sou psicanalista e se você sente que seu desejo desapareceu, que a vida continua acontecendo, mas você não sente a mesma vontade que tinha de estar nela, então esse vídeo é para você. Hoje a gente vai falar sobre o que acontece quando o desejo se cala, quando ele deixa de te mover. E como isso, longe de ser um defeito ou uma fraqueza, pode ser um sinal psíquico que deve ser visto, trabalhado e não deixado de lado. Porque o desejo não morre, ele se esconde. E muitas vezes, quando paramos de desejar, é porque algo em nós está esperando ser escutado, ser resgatado. Você se levanta no horário de sempre, cumpre o roteiro matinal sem hesitar. Na maioria das vezes, até com eficiência. O café, os compromissos, as mensagens respondidas, a lista de tarefas, tudo segue seu curso. Mas dentro de você algo permanece suspenso, intocado. É como se você estivesse em cena, atuando no papel de si mesma, mas sem presença real no que vive. Os gestos seguem, mas não vem um lugar que pulsa. A palavra sai, mas não passa pelo coração. E essa ausência é sutil, ela vai se configurando aos poucos, tão discreta que pode até parecer que não existe, mas você sente que não há mais alegria espontânea, nem vontade verdadeira. O que antes te despertava interesse, agora exige esforço. Prazer virou obrigação. Relacionar-se tornou-se exaustivo. E os planos ou murcharam ou perderam a urgência. Talvez você se lembre ou só suspeite da época em que as coisas te atravessavam mais. Um livro te emocionava, uma conversa te animava, uma música te fazia bem. Hoje é tudo suportável, só isso. Suportável e sem sabor. Mas o que se apagou não é qualquer coisa, é o centro, o desejo, aquilo que impulsiona o sujeito, que organiza a vida por dentro. E quando ele se cala, o mundo pode continuar igual lá fora, mas por dentro tudo entra em suspensão. Freud foi um dos primeiros a nos mostrar que o desejo é indestrutível. Ele pode ser recalcado, distorcido, deslocado, mas nunca desaparece por completo. O desejo é o que move a nossa vida psíquica. É ele que faz o sujeito sair do lugar, que nos faz criar, buscar, imaginar, sonhar. E quando ele não encontra um caminho possível para se expressar, ele adoece. Ou melhor, ele se transforma em sintoma. O sintoma, para Freud, é uma forma de compromisso. É como se o inconsciente dissesse: já que você não me escuta, vou falar de outro jeito. E esse outro jeito pode ser uma apatia que não passa, uma irritação constante, um cansaço que não se justifica, uma ausência de prazer até nas coisas que antes te preenchiam. Na lógica do inconsciente, nada desaparece, tudo se desloca. Por isso o desejo que você acredita ter perdido ainda está aí, só que encoberto, travado, à espera de um espaço onde possa finalmente ser escutado. E talvez seja exatamente essa desmotivação que você sente hoje o modo como esse desejo está tentando reaparecer. Se Freud nos mostrou que o desejo nunca desaparece, Lacan foi além. Ele nos disse que o desejo é o que nos constitui, é o desejo que organiza o sujeito, que estrutura sua fala, seus laços, seus impasses. Mas há um detalhe essencial: o desejo não é nosso no sentido comum. Lacan dizia: o desejo é o desejo do grande outro. Desde que nascemos, aprendemos a desejar aquilo que faz brilhar o olho do outro sobre nós. Desejamos ser amados, desejamos ser vistos e muitas vezes abrimos mão do que é mais nosso para sermos aceitos. O problema é que ao longo da vida vamos nos afastando cada vez mais daquilo que realmente queremos. Escolhemos caminhos baseados em expectativas, seguimos modelos que pareciam certos, assumimos papéis que funcionam bem socialmente, mas que por dentro nos esvaziam. E é assim que o desejo se cala, não porque ele se foi,
mas porque fomos nos afastando de nós mesmos. E quanto mais longe ficamos de quem somos, mais difícil se torna ouvir o que queremos. O desejo nunca é totalmente consciente. Ele escapa, aparece nos sonhos, nos lapsos, nas repetições ou no sintoma, aquele incômodo insistente que você sente, mas não consegue nomear. Por isso, quando você diz que não deseja mais nada, talvez no fundo esteja dizendo: eu não sei mais quem eu sou. E esse não saber, por mais doloroso que pareça, também pode ser o início de um retorno, um ponto de escuta, um chamado para reencontrar aquilo que foi deixado para trás ou nunca pode surgir. Muitas pessoas chegam ao consultório com a mesma queixa, mas sem saber que é uma queixa. Dizem: tá tudo bem, mas eu não sinto vontade de nada. Eu não me reconheço mais. Parece que virei uma máquina de resolver coisas. E quando olhamos mais de perto, o que aparece é uma sobrecarga psíquica silenciosa, não só de tarefas, mas de exigências. Exigência de estar bem, de dar conta, de cuidar dos filhos, do trabalho, da casa, do corpo, das emoções de todo mundo, de nunca parar, de nunca falhar. E nesse funcionamento excessivo, o desejo vai ficando soterrado, porque não há espaço para ele, não há escuta para ele, não há tempo nem lugar. Você se torna funcional, mas para os outros. Enquanto isso, vai se esquecendo de si, do que te emociona, do que te move, do que é só seu. E o pior é que esse apagamento acontece aos poucos. Você vai se adaptando, vai se moldando e quando se dá conta, parou de desejar. Mas ninguém percebe, porque você continua fazendo tudo, cumprindo todos os papéis. A mulher que parou de desejar não é fraca. Ela está exausta. Exausta de tentar existir apenas nos espaços que lhe permitiram ser útil, mas nunca inteira. O desejo não volta porque você decide que ele deve voltar. Ele não se acende por força de vontade, nem por motivação, nem por frases prontas. O desejo volta quando é escutado. E escutar o desejo não é tentar recuperar quem você era, não é voltar ao passado, nem forçar uma alegria que não existe. É abrir um espaço novo, um espaço onde você possa dizer mesmo que comece dizendo que não sabe o que dizer. Porque o desejo, quando silenciado por muito tempo, não aparece como uma resposta. Ele surge como vaga lembrança, como incômodo, como suspiro no meio do dia, às vezes como choro que você não sabe de onde vem, ou como um incômodo que parece bobo, mas não passa. A escuta analítica não busca fórmulas. Ela acolhe o que emerge no silêncio. E aos poucos, nessa escuta, o desejo encontra palavras. E quando encontra palavras, ele volta a respirar. Você não precisa ter certeza do que quer. Você só precisa de um lugar onde possa finalmente escutar o que sente, sem censura, sem pressa, sem desempenho. É assim que na psicanálise o desejo não é dado. Ele renasce no ritmo que é seu, na fala que é sua, na história que aos poucos volta a fazer sentido. Talvez você ainda não saiba exatamente o que deseja, talvez só saiba que não sente mais o mesmo. Mas o simples fato de ter parado para escutar isso já é um movimento, já é um começo. Porque o desejo, mesmo quando silenciado, nunca deixa de existir. Ele se esconde, espera e quando encontra espaço, mesmo que pequeno, mesmo que frágil, ele começa a se refazer. Não como era antes, mas como pode ser agora. A psicanálise não entrega respostas prontas, mas oferece algo raro. Um lugar onde você pode existir sem performance, onde o que você sente, até aquilo que você não consegue nomear, pode enfim ser dito. E às vezes tudo começa com um vídeo, com uma frase que te tocou, com uma palavra que acendeu algo. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, curta, comente, se inscreva no canal. E se quiser seguir nesse caminho de escuta, eu vou deixar aqui ao lado um vídeo que é o próximo passo. Ele fala sobre o que acontece quando você sente que parou no tempo. Talvez o desejo que parecia perdido esteja apenas esperando você voltar para si mesma.